34 diz assim, a palavra do nosso Deus, a advertência do Senhor Jesus para os discípulos: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm que acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Abra comigo a sua Bíblia agora em Lucas também, capítulo 15, verso 11, que é o texto da mensagem dessa manhã. Eu sei que alguns devem estar se perguntando se eu vou trazer uma mensagem dura, né? Que é a forma que eu criei, e é claro que não, porque eu não sou louco de bater nos pastores no dia do pastor, né? Não vou bater em quem faz a escala dos pregadores, que eu não quero ficar uns 6 meses aí no banco, eu não sou louco a esse ponto. Mas, irmãos, quando ele então me chamou, eu confesso que eu fui orar, né? Fui ler alguns textos, tem lá em Hebreus, que foi o texto que já foi lido nessa manhã, tem vários textos próprios para pastor. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu não consigo pregar para um grupo só diante de outros grupos. A gente tem tanta gente aqui hoje. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, que é uma palavra que eu já queria trazer aqui na igreja, ia trazer em outra oportunidade, mas quero trazer nessa manhã, que é uma palavra de incentivo. O Rafael de vez em quando ele sabe pregar palavras de incentivo, de ajuda também. Uma palavra que tem ardido no meu coração, e eu quero compartilhar com os pastores, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? O pessoal aqui tudo tem mais tempo de ministério do que eu praticamente já quase tenho de vida. Então, mas a palavra do nosso Deus, ela é viva, e ela se renova, e ela sempre tem algo para nós. E se o Senhor Jesus advertiu os apóstolos, todos nós precisamos também ser advertidos pela palavra de Deus e sempre nos lembrarmos da nossa vocação e daquilo que Deus nos chamou para fazer. Domingo passado pela manhã, a irmã Ana trouxe uma brilhante palavra. Uma pregação não é avaliada pelo tempo que ela dura, mas sim pelo conteúdo dela, né? Tem gente que prega 1 hora e de 1 hora você não consegue extrair quase nada daquela pregação. E domingo passado ela falou sobre a questão de estar em cima do muro e sobre a brevidade da volta do Senhor Jesus. E como o Senhor está em breve virá nos buscar, e essa é a nossa esperança, o nosso desejo, o nosso anseio, eu quero compartilhar com os irmãos. Esse texto é muito conhecido, mas eu quero reler com os irmãos nessa manhã, Lucas capítulo 15, verso 11, a parábola do filho pródigo, que vocês conhecem muito bem, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde,
o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Irmãos, eu quero focar nessa manhã sobre o filho que ficou. Porque muitas das vezes nós que somos cristãos, nós que fomos chamados a servir, nós que temos esse privilégio, é por isso que eu sugeri a frase que eu botei lá, que eu sugeri a irmã Elisdan, que está na foto lá que vocês viram no grupo, é a alegria em servir. Porque, irmãos, andar com Jesus, viver o Evangelho, é difícil? Certamente. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, é difícil. Mas também às vezes parece que a gente só olha para o lado difícil. E muitas das vezes nós nos esquecemos também que, como o Evangelho é paradoxal, é tremendo, é poderoso, que servir a Deus também é uma alegria. Que andar com Jesus é um privilégio. Que servi-lo é a melhor coisa que poderíamos acontecer nessa vida. Às vezes a gente fala da vida com Deus, da vida cristã, como se fosse um fardo, irmãos. Como se Deus, às vezes a gente tem essa visão judaica. Os fariseus tinham essa visão. Os fariseus gostavam de colocar fardo pesado nos homens, porque eles achavam que a salvação era pela obra e pelo sofrimento. Eles achavam que Deus tinha prazer com o sofrimento deles, que Deus exigia coisas difíceis para que eles, sofrendo assim, fossem salvos. E muitas das vezes a gente olha para o Evangelho, a gente olha para a palavra de Deus, e às vezes a gente tem essa visão de que aquilo que Deus pede para nós não fazermos é uma punição. Às vezes a gente está no Evangelho cheio de fardo, mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: eu vou vos sobrecarregar mais ainda. Ele disse: eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas a religião, ela tenta nos oprimir, mas o Evangelho nos liberta. E eu acho que a melhor coisa que retrata isso, eu botei até ontem lá no nosso grupinho, tem um vídeo de um comediante desviado, e ele fez essa piada, e eu achei maravilhosa, porque essa é a mais pura verdade. E aí ele estava falando assim: a pessoa vem do mundo e se converte, e aí a gente bota ela para liderar os jovens. E aí o cara vai contar o testemunho dele para os jovens. Vocês já viram testemunhos assim? E como é que é o testemunho do camarada para os jovens? Irmãos, toma cuidado com o mundo, irmãos, porque eu vim do mundo, e no mundo era muita maravilha. Bebidas, festas, todo mundo me conhecia, todo mundo me respeitava. E aí ele faz a piada que quando eu era encalhado era que mais doía, né? O diabo te dá mulheres, muitas mulheres. Mas aí, irmão, um dia eu aceitei Jesus. Os irmãos entenderam o que eu estou querendo dizer? Que parece que ele vivia uma vida feliz lá fora, e agora ele se converteu, e agora ele está infeliz. Irmãos, pode parecer loucura. Eu às vezes conto umas histórias lá na escola dominical, o pessoal não acredita. Na minha adolescência eu fiz parte do Ministério de Louvor. E como me dá vergonha saber que eu fiz parte daquilo, né? Misericórdia, 90% está desviado, não é à toa. Irmãos, às vezes a gente fazia saída sábado para tocar em outras igrejas, e o papo no carro era só sobre passado, do mundão. E assim, os caras cantavam que parecia que só faltava salivar, só faltava babar. Tu via que o cara cantava com uma saudade.
com alegria das coisas que ele fazia no mundo, e que agora está servindo a Deus sob fardo. Irmãos, Deus não nos chamou para sofrer na presença dele, não, irmãos. Se estar na presença dele não é algo que te alegra, você quer fazer o que no céu, irmãos? Você acha que no céu é um hotel 5 estrelas, um all inclusive? Graças a Deus, agora em agosto eu vou para lá, eu já vou começar a dieta só para engordar lá. 4 dias, comida 24 horas por dia, meu Deus do céu, não sei nem se eu vou voltar a ver. Já vi lá que tem uma máquina de Coca-Cola que pode beber à vontade. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas tu acha que o céu é o quê, irmãos? É um parque de diversão? Qual é a grande alegria do céu? É que nós estaremos com o Senhor. E aí, irmãos? A gente está na igreja, mas a gente está igual esse filho. Você percebe que ele não tem alegria nenhuma? Você consegue perceber essa mágoa, essa tristeza no coração dele? Olha o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Você percebe que ele está falando como se fosse um fardo estar com o pai? Que parece que ele tem inveja do irmão mais novo. Irmãos, essa mesma equipe de louvor tinha que ser, né? Uma vez um desses músicos, ele ficou revoltado comigo falando do ladrão da cruz, porque ele achava uma injustiça o ladrão da cruz ser salvo, porque é essa visão que as pessoas têm de andar com Deus. Ele falou, como é que o ladrão da cruz pintou e bordou, curtiu a vida, no último momento ele é salvo, e eu que estou na igreja a vida inteira, caraca, a vida inteira é um privilégio, irmão, não é um fardo. Amém. É sério, prosseguir, irmãos, quantos de nós, e seja sincero nessa manhã, com você mesmo, analise, quantos de nós, se tivéssemos certeza que teríamos tempo de se arrepender, não iríamos para o mundo e gostaríamos de nos converter só mais velhos? Irmãos, desejar isso é como diz o amado irmão Paul Washer, a mesma coisa que você ir num restaurante e pedir para comer o lixo no restaurante. Irmãos, andar com Deus é a melhor coisa nessa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é um fardo, irmãos. Estar na igreja, estar em comunhão, ter comunhão com os amigos. Irmãos, a vida do Evangelho não é só sofrimento, irmãos. É claro que dizer não que o pecado dói, porque a nossa carne não se converteu e nunca vai. Jesus disse que a carne para nada presta. É por isso que essa carne vai ser regenerada. Essa carne não vai entrar no céu. Essa carne, essa desgraça vem, infelizmente. O pecado nos atrai porque nós somos maus. Então a gente trava uma luta, mas irmãos, não é só sofrimento não, irmãos. Tem alegria, tem paz. E isso é o meu convite nessa manhã em pouco tempo. Se alegre na presença de Deus. Aleluia. E busque isso em Deus. Tem um hino muito antigo que dizia, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse a nossa herança. Os crentes pedem a Deus tantas coisas que Deus não prometeu, mas aquilo que Deus prometeu, parece que nós nos esquecemos. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz: tendo uma alegria indizível e cheia de glória, ainda que contristados por muitas provações. O que é uma alegria indizível, irmãos? É uma alegria que não tem origem humana, é uma alegria que vem de Deus, aleluia. O Senhor é poderoso para nos dar alegria, mesmo em meio às provações, aleluia. Filipenses 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Ele não diz entristecei-vos no Senhor. E onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Na cadeia, preso. O Evangelho é alegria, irmãos. É o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Quem disse que para ser cristão tem que viver carrancudo, irmãos? Tem que viver de cara fechada? Não tem cristão que você se encontra, irmãos. Não dá, vamos ser sinceros, não dá vontade nem de conversar com a pessoa.
bondade de Deus há na nossa vida. Quanta coisa linda para a gente contemplar nesse mundo. Quanta coisa Deus tem feito nas nossas vidas. Tem gente que só gosta de chorar miséria em rede social, irmãos. Só gosta de ficar se fazendo de coitadinho, de vitimista. Ô irmãos, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para nos alegrarmos nele. Para termos prazer de vir ao culto, prazer de cultuar, prazer de adorar. E eu espero que nessa manhã você redescubra isso em Deus. Porque, irmãos, é claro que a vida com Deus, infelizmente, tem seus altos e baixos. É claro, não estou dizendo para você ser hipócrita, você vai entrar aqui todo dia cheio de alegria, não. Eu pego no pé do Arthur, né? O Arthur, quando vem com esse negócio, quem está feliz dá amém, amém. Eu falo, caraca, Arthur, para com isso, cara. Nem todo mundo está feliz todo culto, não. Agora ele ainda fala e olha para mim, né? Mas nem sempre, irmãos. É claro que não. Mas também Deus não nos chamou para uma vida de cabisbaixo e triste a vida toda, não, irmãos. Isso também não é evangelho. Alegria na presença dele. Aqui agora os familiares vão ficar felizes comigo, né? Aquela alegria, já viu aquela alegria quando o teu time dá uma goleada no rival? Quando o teu time ganha aquele título em cima do rival? A alegria de você ir num rodízio cheio de fome. Aos casados aí, as alegrias que o casamento pode nos proporcionar. Mas, irmãos, você já sentiu aquela alegria na presença de Deus? Aquele momento de louvor, de pregação, que o teu coração se enche de uma alegria que você para e pensa, caramba, nada se compara a essa alegria aqui. Você já teve essa alegria na presença de Deus? É claro que não vai ser todo culto, é claro que não vai ser assim, mas você já teve aquele momento que o teu coração arde, que você diz, caramba, nada nesse mundo traz essa sensação. É isso que Deus quer que nós desfrutemos, irmãos, que nós desfrutemos da presença dele. O filho mais velho ficou, mas ele não desfrutava da presença do pai. E é claro que não é o caso dos nossos pastores aqui, não é fazendo mérito, mas eu sei que não é, mas irmãos, eu já convivi com muitos pastores por causa do ministério, né? Eu tinha um pastor meu que me levava para café da manhã de pastores. Como tem pastores que veem o ministério como um fardo, como um castigo. Por isso, agradeçam a Deus pela vida dos pastores que você tem. Amém. A pior coisa é uma igreja que tem um pastor que está querendo largar o barco, irmãos. Vocês não sabem o quão terrível é ter um pastor que toda hora sobe no público para ficar jogando que a qualquer momento vai embora. É horrível. Pastor que vive ameaçando a igreja. Ó, vou embora, hein? Tô cansado. Entra na rede social, você vê um monte de pastor se comportando como criança em rede social que fica choramingando. Irmãos, servir a Deus é um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. E não é só para os pastores, é para todos nós, porque todos nós fomos chamados para ser servos. Amém. Entregar um folheto na porta da igreja é um privilégio. Os anjos quiseram e não foi lhes permitido isso. Está lá na Bíblia. Os anjos quiseram anunciar os evangelhos, mas não, essa missão é nossa. E aí você pensa, pô, esse fardo é nosso? Não, irmão, esse privilégio é nosso. Porque a melhor coisa é você evangelizar alguém e ver Jesus transformar aquela vida. Aleluia. É a melhor coisa. A melhor coisa é você ver seus filhos crescerem no caminho do Senhor. Por isso eu quero ler, já são 11h40, eu só quero ler mais um texto, separei alguns aqui, depois a gente joga lá. Eu quero ler dois textos, primeiro para a gente terminar. Os irmãos conhecem bem, eu vou ler João, não precisa abrir, João 14:27, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não lhe dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado. O Senhor nos prometeu paz, irmãos. Amém. Paulo vai dizer à igreja, os filipenses, se eu não me engano, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Aleluia. Deus não nos chamou para uma vida angustiada de ansiedade, não, irmãos. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não quer crente ansioso, não, irmãos. Poxa, Rafael, mas eu estou diante de uma luta. Derrama o teu coração diante dele e confia nele. Lutero disse, por que se preocupar com amanhã se o meu Deus já está lá, querido? Deus já está em 2030, querido. Deus já preparou amanhã. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Busque o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas.
Crente ansioso, irmãos. Não era isso que Deus nos prometeu. Vá em Cristo Jesus e tome posse dessa herança. Faça igual Ana, que derramou seu coração diante de Deus, está com o coração angustiado, derrama o coração diante de Deus. Ana não saiu grávida, mas o texto diz que Ana saiu alegre, o seu semblante não era mais triste como antes, mas Ana só foi engravidar depois. Mas esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus, irmãos. É esse o poder que nós temos que desfrutar. As igrejas hoje estão numa briga. Na rede social eu acho muito engraçado isso. É uma campanha para ver quem faz o vídeo mais diferente, mais engraçadão para chamar as pessoas para a sua igreja. Isso me parece muito, porque a igreja não tem mais Jesus para dar para as pessoas. E aí precisa ficar criando mecanismos para atraí-las para a igreja. As pessoas não creem mais no poder do Evangelho. É por isso que quando se faz a Bíblia, se faz tudo, só não se prega a palavra muitas das vezes, porque as pessoas acham que a Bíblia está ultrapassada. Mas a Bíblia não está ultrapassada, ela continua mais atual do que o jornal da manhã do Espírito. O que as pessoas precisam é de Jesus. E o que nós devemos dar para elas é o que João e Pedro deram para aquele paralítico de Atos 3. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos disso te damos, em nome de Jesus. Aleluia. As pessoas não têm que ir para a igreja pelo jogo de luz, pela peça, pela qualidade do louvor. Elas têm que vir porque aqui elas terão um encontro com Jesus. Jesus liberta. E Jesus dá paz. E Jesus dá alegria. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus dá paz em meio à luta. Ele dá paz em meio à tempestade, porque se ele está no barco, a gente sabe que o barco não vai naufragar. Que você tenha paz no teu coração, a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Que você tenha alegria. Que você tenha alegria em servir ao Jesus. E como são 11h43, eu termino com esse texto. Mateus capítulo, eu anotei aqui, é um texto muito lindo. Mateus capítulo 13, 44. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura. E aí a gente encerra a palavra dessa manhã. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de Alegria. não é de tristeza, não? Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Amém. O Evangelho, irmãos, é essa alegria que nós devemos ter. É muito triste você ver pessoas falando com tristeza do Evangelho, irmãos. E aqui é claro que a gente não vai ser hipócrita, é claro que eu que nasci criado na igreja, que é infinita misericórdia de Deus, não é como meu, eu nunca me desviei. É claro que muitas das vezes o diabo colocou isso na minha mente. Pô, podia ter aproveitado um pouquinho a juventude, depois de se convertir. Tanta coisa que o mundo tem, ser careta, ficar indo para a igreja. Tu acha, irmãos, que foi fácil a minha adolescência nas escolas? Quer ver? Vocês vão rir, né? Vocês vão rir. Conhece aquele termo bebê? Eu odeio esse termo com todas as forças, ele dói até hoje. Porque essa é a legislação que eu sofri toda a minha vida na escola. E se eu já não sou bonito hoje é porque tu não me viu na adolescência. Na adolescência, quando eu era mais triste. O casamento me fez muito bem, e o evangelho passava o tempo também. Tu acha que era fácil? Mas o bom, irmão, de envelhecer é que você vê que a palavra de Deus se cumpre. Hoje eu vejo os colegas que estudaram comigo e que não temiam a Deus. E tu vai ver, todos uma vida bagunçada. Um monte de separações traumáticas, um rosto totalmente envelhecido, né? Quando eu morava lá em Mauá, todo sábado tinha um baile na Furacão, um clube lá do iate. Então, essa geração que foi passando noites acordadas, bebendo, fumando, a conta chega aqui. Tem uma frase muito poética que eu gosto muito: a verdade sempre vem bater na porta, a gente tem uma vontade. O salário do pecado chega. É isso aí. E aí você percebe que ter sido criado na igreja foi a melhor coisa. Amém. É por isso que a gente não tem, irmãos, inveja de quem vem do mundo. É por isso que a gente abraça.
A gente ama. A gente ama e fala, pô, meu querido, você não precisava ter sofrido o que você sofreu, mas agora Jesus te perdoa, Jesus te ama. Não tem inveja. Esse filho aqui, ele tinha inveja do irmão mais novo, porque ele nunca entendeu a preciosidade que era desfrutar da comunhão do Pai. E essa frase do pai para ele é a frase que mais me dói, quando o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Meu filho, tu podia ter desfrutado de tudo isso. Tu podia ter matado o carneiro quantas vezes você quiser. Tu podia ter feito as festas que tu quisesse. Tudo que é meu é teu. Irmãos, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para nós e nós não estamos desfrutando, irmãos. Aleluia. Jesus não mandou só ficar casado não, irmãos. Ele também mandou ter um casamento feliz e abençoado, irmãos. Aleluia. Tem muita gente que abre a boca para dizer, eu estou 30 anos casado, a vontade que é melhor falar, mas era melhor que você tivesse separado, porque está esse casamento de porcaria de fachada. Não é isso que Jesus também chamou. Jesus não chamou só para ser casado, ele mandou ter um casamento bíblico, onde o homem ama a sua esposa, a esposa honra o seu marido, onde eles são felizes. Como diz o John Piper, onde o homem vê um tratamento do marido para com a sua esposa e consegue identificar o amor de Cristo para com a sua noiva. Olha que coisa forte, irmãos. Vamos desfrutar de tudo que o Evangelho tem para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem paz. Ele tem cuidado. Como é bom servir a Deus, irmão. Servir a Deus é a melhor coisa, irmão. Muito melhor, irmãos. Muito melhor. Que a gente possa ter o pensamento de Billy Graham, né? Billy Graham, certa feita, recebeu o convite para ser embaixador dos Estados Unidos e ele recusou. O presidente americano recusou, dizendo que tinha uma coisa mais importante para fazer. O presidente americano, né? Aquela soberba americana de ser. O que pode ser mais importante do que ser embaixador dos Estados Unidos da América? Ser embaixador de Cristo. Aleluia. Isso é a coisa mais importante. Por isso eu quero deixar só essa palavra de carinho para os pastores, que vocês tenham essa alegria. E Deus chamou vocês para a coisa mais importante subir nessa vida. E que você, meu amado, não vai ser todo mundo pastor, irmãos. E no céu não tem hierarquia de galardão, não. Que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Com alegria, entendendo que servi-lo é um privilégio. Amém. E agora termino mesmo com essa frase. Pode vir, pastor Gilmar. Termino com essa frase que eu acho muito linda, retrata isso. Um missionário no campo de missões, certa vez ele escreveu uma carta para o seu amigo dizendo: estou triste, porque o meu filho definhou tanto, a ponto de abandonar o campo missionário para se tornar embaixador da Inglaterra. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, quantos pais hoje na igreja dariam tudo para que o seu filho fosse um embaixador ao invés de um pregador do Evangelho? Quantos pais na igreja preferiam que o seu filho fosse um jogador de futebol, ainda que se desviasse do Evangelho, do que ganhar 2 salários mínimos servindo ao Senhor? É porque nós ainda não entendemos a dimensão que é servir ao reino. Trabalhar para o reino é a melhor coisa, é o que Jesus disse. Ele vendeu tudo para comprar aquele terreno, irmãos. Se a gente quer abrir mão de qualquer coisa nessa vida pelo Evangelho, nós faremos a melhor escolha. E conforme disse Jesus para Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.